problema não está na quantidade de horas que você estuda, na quantidade de páginas ou vídeos que você assiste, mas sim na falta de técnica e métodos que você não aplica nos seus estudos. Então, se você sente que os seus estudos podem melhorar, hoje eu vim te apresentar alguns métodos de estudo que funcionam para mim e que eu adaptei à minha realidade. Se você quer conhecer eles, fica nesse vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, prazer, eu me chamo Letícia Olibratowski e por aqui eu gosto de compartilhar sobre fé, cuidados com o cabelo, rotina real e reflexões que transformam a forma como a gente vive o dia a dia. E o meu objetivo aqui é simples, viver com verdade e com leveza e te inspirar para que você se cuide com carinho, seja do seu corpo, da sua mente ou do seu espírito. Antes de mais nada, eu quero contextualizar vocês de qual área da minha vida que eu aplico o estudo, de que área que eu aplico esses métodos que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu faço faculdade e atualmente estou fazendo uma graduação de 4 anos, estou quase indo para o último ano e essa minha faculdade é de administração. Para quem também cursa administração, sabe que é um curso que envolve várias matérias diferentes, várias áreas diferentes dentro de um curso só. Então, quando a gente faz principalmente um curso desse, que é bem complexo e não introduz nenhum método, nenhuma técnica para ajudar a gente a estudar, a dificuldade acaba sendo maior. E sim, dentro dos meus estudos, é claro que eu introduzo algumas técnicas de leitura ativa, mas não é só de leitura que se faz uma faculdade. A gente também tem a parte prática de atividades, também tem as aulas, sejam aulas ao vivo, presenciais, videoaulas, enfim. Inclusive, se você precisa de métodos de leitura ativa que podem ajudar você a melhorar a sua leitura, já tem um vídeo aqui no canal sobre leitura ativa. Vou deixar no final desse vídeo para vocês assistirem também. E foi justamente pensando nisso, em melhorar os meus estudos, melhorar o meu desempenho na minha faculdade, que eu fui em busca de métodos para aplicar nos meus estudos também. Então vamos aos métodos. O primeiro método que eu utilizo é o método Pomodoro. Você já deve ter ouvido falar desse método e eu adaptei ele, todos os métodos eu tentei adaptar o máximo possível à minha realidade. Então o método Pomodoro, geralmente ele já tem um tanto de minutos pré-definidos no método, porém eu fiz a adaptação do método do estudo para minha realidade. Outra coisa que eu fiz também foi separar o que eu vou fazer em cada dia da semana, montar realmente uma rotina de estudos. Eu geralmente estudo de segunda a sexta-feira, então para também não se tornar algo muito repetitivo, eu escalei um pouco de coisa para fazer cada dia. Então, na segunda-feira, eu foco mais em fazer a leitura, assistir uma aula conceitual. Então, eu separei um pouco de tudo que eu tenho dentro da minha faculdade para cada dia da semana. Então, eu dividi as minhas aulas conceituais, o meu livro, as minhas aulas ao vivo, atividades, enfim. Cada dia da semana eu faço alguma coisa para também não se tornar algo muito repetitivo. E o método Pomodoro eu introduzi da seguinte forma. A leitura, geralmente, eu tiro uns 25 a 30 minutos de leitura. Logo após, eu tiro 5 minutos de descanso e volto com 5 minutos para mim fazer anotações sobre essa aula. E isso entra junto com os métodos de leitura ativa que eu comentei, que tem um vídeo aqui no canal já explicando melhor sobre. Para vídeo, aulas conceituais, eu também separei o mesmo tempo, 25 a 30 minutos. Depois também seguidos de mais 5 minutos de descanso e retomo. O método Pomodoro basicamente é isso, você definir quantos minutos você vai fazer tal coisa e depois você tirar pelo menos uns 5 minutos de descanso antes de começar a próxima atividade. Esse minuto de descanso é essencial. A gente às vezes pensa que a melhor forma de ser produtivo é fazer o mais rápido possível e as tarefas uma atrás da outra. Mas tirar nem que seja 5 minutos de descanso, você vai ver que vai fazer toda a diferença e vai melhorar a sua produtividade. Um outro método que eu utilizo é o método de Active Recall.
Esse método eu já citei também lá no método da leitura, mas é um método que eu também aplico para aulas conceituais, aulas ao vivo, enfim, aulas que não necessariamente a gente vai estar lendo, mas também eu consigo aplicar esse Active Recall. E agora vocês também vão entender melhor o que eu citei no método anterior, daqueles 5 minutos de anotações que eu faço. Então, seja uma leitura, um vídeo que eu assisti, uma aula ao vivo ou presencial, eu vou tirar momentos de anotação. E eu gosto dessas anotações fazer com o método de Active Recall. Esse método, basicamente, é fazer ali uma memória ativa para testar a sua memória recente, ou você também pode testar ela a longo prazo. Eu geralmente gosto de fazer as duas formas, logo em seguida e no próximo dia, ou no final da semana, enfim. Você vai decidir e adaptar dentro da sua realidade também, assim como eu peguei esses métodos e adaptei dessa forma para minha realidade. Mas o método Active Recall eu gosto de, por exemplo, quando eu faço uma leitura, tirei um tempinho de descanso e faço ali umas anotações do que eu lembro daquilo que eu acabei de ver. E no outro dia, eu gosto de retomar, reler aquilo que eu escrevi, ou tentar lembrar sem olhar e escrever em um outro lugar. Ou você pode fazer isso semanalmente, de revisar tudo que você anotou com esse método, enfim. Outro método que eu uso muito nos meus estudos são os mapas mentais. Eu não faço aqueles mapas mentais em que uma peça é ligada na outra e dá continuidade à outra. Até porque eu acho que isso acaba dificultando um pouco o estudo. Então, tudo que você puder fazer para facilitar o seu estudo, faça para facilitar e não para dificultar. Então, um mapa mental eu gosto de usar aquele modelo simples. No meio do mapa mental, geralmente eu deixo o título dessa disciplina e ao redor eu vou colocando vários quadrinhos com subtítulos e eu não coloco lá detalhadamente o conteúdo. Eu tento colocar lá de forma resumida. E quando eu for revisar esse mapa mental, eu vejo aquele resumo e eu tento lembrar dos detalhes da minha mente. Também é uma forma de você estimular o seu cérebro, a sua mente, a lembrar melhor do conteúdo que você já viu. E por último, mas não menos importante, outra técnica que eu gosto muito de usar é o método Cornell. Não sei se é assim que se pronuncia, mas esse método, basicamente, você vai separar a sua folha de anotações entre tópicos, anotações e, por fim, você vai fazer um resumo completo desses tópicos e dessas anotações que você fez. Nos tópicos, geralmente, eu costumo anotar só o título ou o subtítulo do que eu estou vendo. E nas anotações, daí sim, eu anoto lá detalhes importantes sobre aquilo. E depois eu pego tudo isso, junto as duas coisas e faço um resumo bem caprichado, com mais detalhes daquilo que eu acabei de ver. Mas é um método muito bom, principalmente para quem tem costume de fazer resumos meio sem sentido, sem usar uma técnica. Quando você faz resumos sem ter uma técnica em mente, sem ter um objetivo claro, você acaba fazendo um copia e cola do conteúdo que você acabou de ver. E o famoso copia e cola é um tipo de conteúdo que você não pode fazer porque vai prejudicar muito o seu estudo. E sim, eu sei que você deve fazer, eu já fiz muito isso na minha faculdade também, mas acabe com esse famoso copia e cola. Nas suas anotações, se esforce o máximo possível para que você esteja escrevendo com as suas próprias palavras. E os métodos que eu utilizo são basicamente esses. Eu não utilizo muitos e nem sempre eu utilizo os mesmos. Por exemplo, em um dia que eu vou usar o mapa mental, eu não vou usar no mesmo dia o método Cornell. Até porque eu acho que o mapa, ele já serve como se fosse um resumo. Então, não adianta a gente querer fazer as duas coisas no mesmo dia. Às vezes, menos é mais, eu sempre digo isso. Então, é legal sim você aplicar métodos que vão te ajudar a fazer com que você tenha um desempenho melhor no seu estudo. Mas nada adianta você querer aplicar 5, 6, 7 métodos no mesmo dia de estudo, porque às vezes você vai focar tanto no método e quando você vê não saiu nada no papel, não saiu nada que você realmente queria. Então,
escolha alguns métodos para aplicar. Os que eu mais utilizo, o que eu utilizo em todos os dias de estudo, é o método Pomodoro, para realmente intercalar, cronometrar o tempo que eu vou tirar para cada coisa e também tirar uns tempos de descanso, porque eu acho muito importantes. E o método de Active Recall também é um que eu tento utilizar todos os dias para realmente fazer o meu cérebro trabalhar. Porque assim como existe a leitura ativa e a leitura passiva, existe o estudo ativo e o estudo passivo. E algo que muito se ouve falar é que a gente aprendeu a estudar do jeito errado. A gente aprendeu a estudar do jeito passivo, que é só ler, só assistir e deu. Só que no fim, quando você vai fazer uma atividade prática ou quando você vai tentar lembrar, você não lembra de nada e você nem consegue responder nada. Então, por isso a importância desses métodos. E eu espero que vocês tenham gostado, espero de coração que possa ter ajudado vocês de alguma forma, que vocês coloquem na prática esses métodos e que algum deles dê certo para vocês também. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo, vem fazer parte dessa família. E se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida aqui e um comentário para que esse conteúdo também possa alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas também. Então é isso, um beijo e até a próxima!